Olá, família da fé, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Olha, mais um vídeo para abençoar a sua vida, não passe, porque eu tenho certeza que o que a gente tem para te falar aqui vai ser algo que vai acrescentar muito em relação à sua vida espiritual. Estou aqui com a minha esposa Olá, tudo bem? e o nosso intuito, o nosso propósito é abençoar a sua vida. Nós já estamos casados aí, estamos agora indo para casa dos 9 anos de casado, 14 anos que a gente se conhece, entre namoro, noivado e casamento. E a gente quer passar para vocês que a base do nosso relacionamento é Deus. Porque lutas, dificuldades, problemas, isso, Adaptação. tudo isso a gente passou e a gente enfrentou. Passamos por situações que não foi fácil, situações que muitas das vezes, vocês nunca pensaram em desistir de casamento, diante das brigas, diante das lutas, muitas vezes. Mas o que faz a gente se manter firme, pessoal, e o que vai fazer a gente se manter firme, nós temos conhecimento disso, é Deus. A nossa base é Deus. Eu tenho entendimento que o dia que eu tirar Deus da relação da minha vida, Deus em relação do meu casamento, eu corro um grande risco do meu casamento se acabar, quer dizer, ele se terminar. Então eu quero falar para você, o que a gente tem para falar para você é algo muito importante. E no final dessa mensagem, nós vamos fazer uma oração pela sua vida amorosa. Porque tem muitas pessoas, Patrícia, que assiste a gente agora e não é feliz nessa parte. Pessoas que não conseguem ser felizes no amor, por exemplo, eu conversei com uma moça através do grupo nosso do WhatsApp e ela estava pedindo oração pela vida sentimental, né? Eu gosto de uma pessoa, mas essa pessoa não gosta de mim. Quantas não Uhum. são as pessoas que passam por isso? E tem gente que é ao contrário, né? Quando gosta de alguém, se alguém não gosta dela, quando alguém gosta dela, ela não gosta da pessoa. Pessoas que estão se separando, pessoas que estão pedindo ajuda, pessoas que estão divorciadas. Hoje mesmo, um rapaz mandou mensagem pedindo oração para que Deus venha restituir a família dele. Você vê duas crianças, ele e a esposa se separaram e ele quer voltar para a família, ele quer voltar para o casamento. Então a gente vê que hoje a vida sentimental é um problema que vem afetando muito, principalmente essa geração que nós estamos vivendo. Muitas pessoas sofrem em relação à vida amorosa, pessoas que se sentem desvalorizadas, na cabeça dela ela acha que ninguém vai gostar dela, diante dos defeitos que ela tem. Por isso que muitas das vezes até na internet, né, até a pessoa solteira nas redes sociais, ela tenta mostrar algo que muitas das vezes ela Que não não é. é E verdade, quando ela né? conhece alguém, esse alguém conhece quem ela é de fato e de verdade, muitas das vezes, eu não quero ficar com essa pessoa. Acaba se Porque decepcionando. ela sempre mostrou, vamos dizer, uma coisa ilusória. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente já vai pedir aí, para você que está chegando aí agora, para você se inscrever no nosso canal, tá bom? Tem a palavra aí embaixo, inscrever-se, vá, se inscreve. Aí embaixo tem o sininho do lado, ativa o sininho para você chegar para você as notificações. E você pode, nesse exato momento, dar o joinha, porque é muito bom, porque aí o YouTube vê que o vídeo é bom e ele acaba enviando para mais pessoas assistir. Isso faz com que o vídeo ele tenha Venha chegar até mais uma pessoas, né? visibilidade maior. Então já dá esse curtir agora. Se você ainda não entrou no nosso grupo de oração, nós temos um grupo de oração. Na descrição do vídeo tem um link. Você pode ir até lá embaixo, vai ter lá toda isso, vamos dizer, a gente coloca todo o texto, né? Quem somos nós, no nosso Instagram, tudo. E embaixo tem um grupo que a gente convida as pessoas para entrar para o nosso grupo de oração, aonde nesse grupo não há bagunça, ninguém fica, somente a gente coloca as mensagens, as orações e as pessoas acompanham. Então, quer dizer, Deus tem abençoado, a gente já está com centenas de pessoas nesse grupo junto com a gente e as orações têm ajudado essas pessoas. Lembrando que as orações é todos os dias, 6:30 da manhã, de domingo a domingo, tá bom? E às 19 horas, cada dia a gente aborda um tema, faz uma oração pela vida da pessoa. Hoje, sábado, nós vamos orar pela sua vida amorosa, tá certo? Hoje nós queríamos meditar com vocês a respeito, vamos continuar, né? De sábado passado, nós falamos da criação do homem, que não era bom o homem viver só, que era importante ele ter uma auxiliadora. E nessa história de Adão, pessoal, a gente vê também algo que faz Adão, né, um casal que vivia no paraíso, viviam na lua de mel, mas através de um erro, né, através de uma desobediência, então ali eles começaram a viver situações difíceis, começaram a viver, vamos se dizer, um inferno diante de uma situação que eles mesmos chegaram a provocar. Então a gente quer abordar a respeito disso,
Mas o final da história foi que Eva e Adão, eles conseguiram se levantar, eles conseguiram, vamos dizer, cuidar da família, eles conseguiram se voltar para Deus, eles conseguiram, vamos dizer, ter aquela alegria em relação à vida dele junto com a vida de Eva. Mas eu quero que você acompanhe conosco, isso aqui vai acrescentar muito na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Aqui em Gênesis capítulo 3, nós vamos falar sobre a queda do homem. Se você quiser acompanhar na Bíblia aí, você pode abrir. Se caso você quiser acompanhar com a gente, nós vamos ler pausadamente. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocarei nele, para que não morrais. Olha só. Então a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão-lhe os olhos como Deus, olha só, como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Pessoal, logo no início, a serpente, né, vamos dizer, ela foi utilizada, desculpa a força da expressão da palavra, do diabo, porque você tem que entender o seguinte: a maior revolta do mal, né, a maior raiva do diabo com o ser humano, porque o ser humano, Patrícia, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todas as vezes que o mal ele olha pro ser humano, então ali ele vê a imagem de Deus. Então, como ele não pode tocar em Deus, então o que ele vai querer fazer? Tocar no ser humano, né, para tentar atingir até Deus. Então, qual foi o principal objetivo do mal? Levar ali a desobediência. Eles sabiam que Deus preza por obediência. Então, se eles não podem tocar em Deus, então vamos dizer que o mal induziu Eva a desobedecer. Então foi aonde o diabo, desculpa a expressão, ele, vamos dizer, entrou na serpente, né? Vamos dizer que a serpente passou a ser usada pelo mal para conseguir fazer com que eles viessem errar. E por que Deus, então, deixou ali aquela árvore, né? Não precisava, pessoal. O Éden já era o paraíso. Não havia necessidade de Deus ter deixado aquela árvore no meio. Mas o que Deus queria? Ver a obediência dos dois. Deus queria ver, poxa, foi algo que eu criei. É algo que vamos dizer, algo que eu fiz. É igual filho. Tudo que o pai e a mãe ele preza do filho é obediência. Quando o filho é obediente, o pai e a mãe, eles tiram dele para dar para o filho. Agora, quando o filho começa a desobedecer, isso vai entristecendo. Né? Principalmente quando o filho chega naquela fase da adolescência, né? Que a gente diz que é a fase da aborrecência, porque na cabeça do adolescente ele já começa a ter razão, na cabeça ele tem que fazer do jeito dele, aonde acaba tendo os conflitos, os problemas em relação com a família. Mas no outro dia a gente aborda sobre isso. Mas o que eu quero falar para você, pessoal, que Deus, tudo o que ele esperava ali era só que eles não tocassem. Deus deixou aquilo ali só para ver a obediência. Vocês têm tudo, mas a única coisa que é para vocês não tocarem nessa árvore aí que tem no meio do Éden, tá? Porque se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Vamos dizer que o mal sabia que eles não iam morrer, mas que eles iam ter entendimento, que eles iam conhecer o bem e o mal. Então você vê que o bem e o mal já existia. Quantas vezes a gente vê aí famílias, um casamento, vamos dizer bem, um casamento aos olhos humanos perfeito, a família caminhando, prosperando, tendo paz dentro de casa. Mas então o que o diabo cria? Mesmo a pessoa tendo tudo que é perfeito, sempre o diabo vai criar uma situação para que ela venha cair, para que ele venha cair, para que ele venha desobedecer. Uma atitude que talvez possa entristecer o marido, uma atitude que possa entristecer a mulher, até mesmo a pessoa que é sozinha, ela está vivendo bem, mas o diabo coloca alguém na vida dela que vai fazer uma bagunça, né? Que vai virar de vira-volta. Por exemplo, a gente vê casos de pessoas aí que já casou quantas vezes? Várias vezes. Inúmeras vezes. Mas nenhum homem presta. A mentalidade, nenhum homem presta. Mas por quê? Porque na vida dela não apareceu a pessoa certa. Sim. Na vida dele não apareceu a pessoa certa. Então você que é solteiro não pode ter essa mentalidade que nenhum homem presta. A verdade é, nós vivemos num mundo onde as pessoas são falhas. Mas a verdade é eu encontrar a pessoa certa para que essa pessoa certa ela venha me fazer feliz.
mas quando eu tenho aquele pensamento de fazer a pessoa feliz. Porque casamento não é egoísmo. Eu não me casei com ela para me fazer feliz, mas foi para fazer ela feliz. Aí entra o lado difícil da história. Aí entra o lado, vamos dizer, o sacrifício complicado. Então você tem que ter essa mentalidade dentro de você. Aí aqui no versículo 5, aliás, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você vê que muitas das vezes você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas acham que a vida é um mar de flores, a vida é um mar de rosa. Elas acham que elas se iludem muito com aquilo que os outros passam, que os outros transmitem. Então, isso pode acabar influenciando na vida dela. Por exemplo, eu já atendi pessoas que a pessoa ela tinha um casamento, ela tinha a vida dela, e o rapaz, né, vamos se dizer, tinha um casamento, a vida dele, e no trabalho ele conheceu outra pessoa. E o que ele falou para mim? Que ele nunca teve problema no casamento, que eles iam levando o casamento, mas ele conheceu essa outra pessoa e ele falou para mim que essa pessoa trouxe vida para ele, para a vida dele. Então ele começou a conversar, criou uma amizade, começou a ter afinidade, passou-se um tempo, ele foi vendo as falhas da esposa, foi desgostando, até que ele tomou uma atitude, separou da esposa, ficou um mês solteiro, né? Depois de um mês ele colocou a público que estava com essa pessoa, mas na verdade ele já estava se envolvendo com ela. Então ele se iludiu, né? Nossa, ela é agradável, nossa, ela é uma pessoa que traz vida, é uma pessoa alegre, que pessoa diferente. Então ele começou a entrar naquele mundo de comparação entre ele e a esposa. Final da história, para resumir, se passaram aí 2 anos, essa pessoa largou ele, olha só, largou ele, a ex-mulher dele construiu outra família e ele ficou sozinho vendo navios. E pedindo orientação, pedindo oração, mas quer dizer, foi uma situação, Patrícia, que foi ele mesmo que criou. Ele mesmo cavou o buraco. Ele não buscou a direção de Deus, ele não pediu uma orientação para Deus. A mesma situação de Eva. É igual a Eva, né? A serpente, ela mostrou para Eva o fruto, para que ela pudesse, você vai comer esse fruto, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Nesse exemplo que você deu, entra essa situação. Então. O mal, ele apresentou ali uma não digo nem oportunidade, né? Uma cilada, né? Para esse rapaz, uma cilada para ele. Ele olhou, foi atrativo aos olhos dele, só que ele enxergou aquele momento só. Ele não estava olhando a família que ele tinha, ele não olhou primeiramente a Deus, né? Desobedecer a Deus, de fazer algo que era errado. Mas ele olhou o quê? Aquilo que aquela mulher estava proporcionando para ele naquele momento. Ele não pensou nas consequências lá na frente, o que ia acontecer, a família que ele ia perder, os filhos que ele ia perder, né, a vida dele como que ia ser, a salvação dele que é o principal. Ele não pensou nisso, ele pensou somente naquele momento. E é onde devido a isso que muitas das vezes o diabo acaba destruindo o quê? A vida de muitos casais, o relacionamento de muitos casais. E que nem você estava falando, às vezes as pessoas que a gente atende, a maioria das pessoas que às vezes mandam mensagem, que falam referente a algum problema que tem passado, a maioria delas é o quê? É a vida conjugal, a vida amorosa, que houve separação, houve traição. Esses dias até uma senhora falou que o namorado estava desesperado, que ele deu um tiro na cabeça e foi parar, estava na UTI pedindo oração pra gente. Então, assim, muitas situações devido que a vida amorosa, um relacionamento do casal. Porque abaixo, assim, o que a gente que é cristão, a forma que a gente pensa, né? Abaixo da nossa salvação, que é individual, é a família, né? O casamento, é a base de tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que prezar e tem que valorizar. E aqueles, principalmente, também, né, abaixo da nossa salvação, de Deus, é o seu cônjuge, né? Por exemplo, sua esposa ou seu marido. Porque, às vezes, a pessoa ela coloca a família, às vezes a pessoa ela vai
Principalmente a mulher, às vezes ela coloca a família, coloca a mãe, às vezes ela coloca os filhos na frente, e isso não pode acontecer. Até amigos, né? Até amigos, porque lá na frente os seus filhos vão casar e vão embora, e a única pessoa que vai ficar ao seu lado é quem? É o seu marido, é a sua esposa. Pergunta, né? O rapaz conversando comigo, ele fez uma pergunta, né? Minha esposa, ela quer sair com os amigos dela sexta-feira, tal. Aí eu falei que eu não ia, aquela questão toda. Aí para ela não ficar enchendo as paciências para coar, eu falei para ela, então vai. Eu falei, mas você errou, né? Como marido você devia ir. Porque querendo ou não, você não pode só agradar a si, né? Agradar a si mesmo. Eu falei, você podia ter feito esse sacrifício e ter ido com ela, ainda que as amizades dela são as suas amizades, mas às vezes não tem tanta liberdade, né? É aquela coisa de você estar gostando de estar ali com aquelas pessoas. Mas eu falei para ela, o errado foi você, muitas das vezes, não foi nem ela ter ido sozinho, o errado foi você não ter ido. Porque como esposo, você devia olhar e falar, não, peraí, já que ela quer tanto ir, que ela quer ficar aquele momento com os amigos, eu vou junto. E a gente sabe que hoje em dia existe muita influência disso, né? Às vezes as pessoas elas estão juntas e muitas das vezes ela fala assim, não, mas eu quero ter liberdade para fazer o que eu quero. Privacidade. Se você quer ter liberdade para fazer o que você quer, então não case. Fique solteiro. Fique solteira. Porque se você entrou num relacionamento, é sacrifício. Você vai ter que deixar de viver não só os seus pensamentos, mas você vai viver os pensamentos da pessoa. Por isso que ali existe o diálogo, a conversa, a adaptação. Então tem tudo isso. Então foi o que aconteceu. Foi muitas das vezes isso que acontece. E muitas das vezes até essa questão de privacidade, né? Eu vou falar algo aqui que muitas das vezes as pessoas não gostam. Mas não existe privacidade no meio de um casal. Por exemplo, hoje em dia é muito normal celulares ter senha, essas questões todas. Você tem que colocar, né, senha, é até uma questão de privacidade sua, da sua segurança. Mas, por exemplo, poxa, tua esposa não ter a senha do seu celular, aí não é legal. Então, quer dizer, uma dica que eu dou para você, se existe algo às vezes que tem ali que ela não vai gostar, então já exclui, tira, abre mão disso aí. A mesma coisa é a esposa. Então, quer dizer, eu sei que tem gente que muitas das vezes não gosta quando fala isso, mas não existe privacidade entre o casal. Quer dizer, existe ali. Não que você vai ficar procurando as coisas, fuçando. Porque tem mulher que é terrível, né? Tem homem que é terrível, fuçando, isso e aquilo. A base do relacionamento tem que ser a confiança. Porque se não tiver aquela confiança um no outro, a pessoa ela não tem como ter um relacionamento feliz. Às vezes a pessoa sai para ir em algum lugar, eu vou trabalhar. Aí a mulher fica lá em casa assim, será que ele tá no trabalho? O que será que ele tá fazendo? Atrasou 10 minutos, atrasou 15 minutos, ele tá me traindo, tá fazendo aquilo. E nessas situações, o mal ele acaba o quê? Usando essas situações para lançar também sementes ruins ali na mente da pessoa, e a pessoa começa a ficar com aquela desconfiança. Aí quando o marido chega, às vezes ele nem fez nada de errado, às vezes demorou porque atrasou por conta do trânsito ou algo assim, aí chega, a mulher já começa a brigar, né, em vez de chegar, ela tá ali, não, ela já começa a brigar com ele. Então assim, são N situações que o próprio mal ele coloca ali e vai da pessoa olhar isso e assim, acabar pegando essa situação para ter um problema ali no relacionamento, ou não, ela falou, não, isso não é certo. Não, ele atrasou, não vou ter desconfiança, eu confio no meu esposo, né? Ela tem essa confiança mesmo. Não, exatamente. E pra gente não estender o vídeo, vamos lá, diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para não comesse? Então disse o homem à mulher, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente,
visto que fizeste isso, maldita entre todos os animais domésticos. Olha só, e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da sua vida. Aí aqui a gente sabe, né? São 3 coisas, né? Que Deus. Primeiro o castigo foi para a serpente. Deus falou que ela ia rastejar, comer do pó da terra. Então é que a gente já conheceu a serpente já se rastejando. Mas ela havia patas, né? Eu acredito que era um animal que tinha patas. Então, através da desobediência, ela acabou se rastejando. A mulher, por causa dessa desobediência, ela passou a sentir dor no parto, né? A dor no parto, para que ela nunca vinha se esquecer da desobediência de Eva. E uma das coisas que chama atenção, né? Eu nunca tive parto, mas dizem que o parto normal, né? A dor é muito grande. Dizem que sim. E a cesárea? Também dói depois, E né? a cesárea dói depois. Esse foi o castigo da Mas assim, né? mulher. Não só isso, né? O período todo que a mulher passa, né? Pra gerar o filho e tudo mais. E o homem, né? Tava no jardim, ele não precisava trabalhar para comer, porque o jardim já lhe proporcionava tudo. Então, vamos dizer que Deus ele falou, ó, do suor do teu rosto comerás, do teu pão. Então, quer dizer, foram essas 3 coisas que a gente chegou a isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus perguntou para Adão, o que Adão fez? Ele colocou a culpa em Eva. E Eva colocou na serpente. Então você vê que quando o casal passa por um problema, você já reparou? Sim, sempre que é errado, é o outro. Se você atende só o marido, ele vai falar, não, a culpada é ela. Se você atende a esposa, não, a culpada é ele. Então, às vezes, isso que sufoca o relacionamento. Às vezes a falta aqui de diálogo, né? A falta de a pessoa parar e refletir. E ter aquela sinceridade entre os dois. Sim. Né? Sentar e realmente conversar. Não, olha, é isso que me entristecendo, essa sua atitude, essa sua maneira de ser e tudo mais. Ser sincero um com o outro, né? Não só jogar porque você fez isso. Aí começa o outro, mas você também fez aquilo. Aí fica uma disputa de quem fez mais. Né? Então, assim, isso não vai dar em nada, só vai surgir uma raiva, que vai surgir palavras ofensivas, às vezes, que vai entristecer, vai ferir a outra pessoa, e é aquela coisa, a pessoa, o coração dela tá ali, e aí vai vindo só problemas, só palavras ruins, palavras disso, daquilo, palavras que vai ofender, vai sufocando. Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, não sei mais se eu amo ele. Eu acho que eu não amo mais ele. Mas na verdade não é que ela não ama mais aquela pessoa que ela tá junto. Na verdade é que foram tantas palavras duras, tantas palavras difíceis, assim, que ela ouviu da pessoa que tá ao lado dela, que aquilo acabou abafando ali, sabe? Sufocando aquela pessoa. Então por isso que muitas vezes, eu não amo mais. Aí vem, né, a serpente, vamos dizer assim, que essa serpente, ela pode vir de qualquer lugar. Pode ser uma amiga que vai vir falar alguma coisa pra você, pode ser uma outra pessoa, né? Porque às vezes você vai falar com uma amiga, eu tô passando por isso no meu casamento. Aí o que ela já fala? Não, você para. Larga de ser boba. Larga de ser boba. Não, ele você não te é bonita. merece, isso, você aquilo. É nova. Vai arrumar uma outra pessoa que te valorize, que faça isso, que faça aquilo outro. É a primeira palavra que ela vai falar. Ela não vai falar pra você, não. Olha, fulana, dobra os seus joelhos, ora a Deus, pede para Deus abençoar, pede direção para Deus, vê onde você está errando, senta com ele, conversa. Ela não vai dar essa orientação. Então, assim, para a gente desobedecer, essa serpente, ela pode vir de todos os lados. De todos os lados. Né? De um membro da família, de um parente, de uma amiga. Então, tem que tomar cuidado extremo. E uma das coisas, pessoal, que a gente tem que mudar, porque tem muitas pessoas que já disse isso, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim e vou morrer assim. Se quiser, é assim. Só que muitas das vezes isso afasta os outros de perto de você. Porque existem situações que você vai precisar ali se adaptar. Você vai precisar ali, vamos dizer, aprender a conviver. Você sabe que crise econômica afeta muito o casamento, a vida sentimental. Principalmente para quem é casado, porque as contas vêm, os problemas vêm, a situação difícil vem, e às vezes a pessoa fica estressada e qualquer coisinha já faz ela estourar, brigar, agredir com palavras. Então a pessoa ela tem que, em outras palavras, sempre tentar resolver os problemas, nunca tomar atitude precipitada. Então tome cuidado, não troque. Jacó, a Bíblia fala que Jacó,
ele trocou a bênção, vamos se dizer, né? Esaú, na verdade, né? Esaú tinha a bênção da primogenitura. E Esaú trocou a bênção dele por um prato de lentilha. Jacó enganou o próprio irmão. Então não troque o seu casamento por um prato de lentilha. Não troque a sua família por um prato de lentilha. Não troque a sua vida por um prato de lentilha. Então lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Você que é solteiro, lute pela sua vida amorosa, para você ter a base da sua vida, que é uma família feliz. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo, porque o vídeo vai ficar salvo no YouTube, vai ficar tempos e tempos. Mas hoje, talvez você está assistindo essa mensagem hoje, e muitas das vezes dentro da sua própria casa, em relação ao pai e mãe, você não teve exemplo de um casamento feliz. Então o que eu falo para você? Não é o exemplo do meu pai e da minha mãe que vai ser o certo para mim, mas a base do meu casamento é Deus. A gente está voltando no início de onde a gente começou. Se Deus não for a base do teu relacionamento ou da tua vida sentimental, então você está correndo um grande risco de se frustrar ou até mesmo de sofrer. Por isso que nós que vamos aproveitar essa oportunidade e fazer uma oração pela sua vida amorosa, pela sua vida sentimental e também uma oração por você que é casado, para que Deus ele possa abençoar, que a luz do Senhor Jesus possa unir a sua família, que o teu lar seja uma própria bênção, que você seja uma pessoa feliz e completa. E amanhã nós voltamos com a oração da bênção do dia, 6h30 da manhã, direto aqui pelo YouTube, tá bom? Ao meio-dia, a oração no nosso grupo de oração. E às 19 horas amanhã, Patrícia, a gente vai falar do domingo do encontro com Deus. Nós vamos dar uma palavra a respeito à sua vida. Cuidado disso aqui, a sua vida espiritual. E na oportunidade nós vamos fazer uma oração pela tua família para abençoar o seu lar. Então vamos fazer a oração. Então, eu vou pedir para a Patrícia começar orando por todas as pessoas. Vamos dizer, orar pela vida sentimental. Esse rapaz ainda não encontrou a pessoa certa, essa moça às vezes tem dúvida em relação ao namoro, noivado, para que Deus venha dar direção e a gente orar para que Deus possa restituir a família daqueles que estão, vamos dizer, com a família destruída. Amém? Então feche os seus olhos. Meu Deus, Senhor Deus e meu Pai, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença nesse instante, meu Senhor, pedindo a Ti, meu Deus, em favor de cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Deus, conosco, acompanhando, buscando aprender mais do Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, meu Pai, em favor dessa senhora, dessa jovem, meu Deus, que às vezes tem passado por tantos problemas, meu Pai, na vida amorosa, às vezes ela está até desacreditada, meu Deus, não sabe, para ela não existe uma pessoa certa, para ela não existe felicidade a dois, meu Deus, mas eu peço que o Senhor venha, meu Pai, com o Teu poder, que o Senhor venha confortar o coração dela, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor venha colocar, meu Deus, a pessoa certa no caminho dessa jovem, meu Deus, que porventura só encontrou pessoas más, meu Pai, essa pessoa que às vezes, meu Deus, só encontrou pessoas erradas. Espírito Santo, que o Senhor venha cuidar desse coração que está tão ferido, meu Pai, desse coração que está tão machucado, cuida desse coração, meu Deus, e faça com que ela venha encontrar uma pessoa certa, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, essa senhora que às vezes tem sofrido no seu casamento todos os dias, meu Pai, às vezes ela nem consegue dormir direito, meu Deus, pensando no esposo que às vezes não chega, pensando no esposo, meu Deus, que às vezes tem vivido uma vida errada, uma vida de traição, meu Deus, que o Senhor venha ser com essa mulher, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor venha ajudá-la, não deixe ela desistir, meu Pai, do casamento dela, mostra para ela, meu Deus, que através da oração, através, meu Deus, da Tua palavra, meu Deus, coisas grandiosas pode acontecer na vida dela, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que tem, meu Pai, acompanhado aqui conosco essa oração, meu Pai, que às vezes está sofrendo tanto, meu Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, meu Pai, e seja com cada uma delas. Sim, meu Deus, nós apresentamos a família também ao Senhor. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que pedem pela restituição do casamento. Marido que foi embora, a esposa que foi embora, esse casal que se separou, mas ainda eles se gostam, se amam, mas diante das lutas, das dificuldades, acabaram se separando. Meu Deus, coloca as Tuas mãos, se existe alguma coisa que vem, meu Deus, agindo nesse casamento, agindo na vida amorosa dessa pessoa, que seja repreendido
todo mal, tudo aquilo que vem perturbando eles, aquilo que vem afastando um do outro, seja, meu Deus, agora repreendido, e que a tua paz, meu Pai, possa vir sobre essa família e abençoar. A tua paz possa vir sobre a vida, meu Deus, desse casal e fazer que ali haja o amor, ali haja a paz, a prosperidade, que haja bênção dentro dessa casa. Na oportunidade, meu Deus, eu já oro pela família. Na oportunidade, meu Deus, eu já oro pela casa, eu já oro pelo lar e peço pelos filhos que o Senhor possa abençoar. Nós entregamos a vida de cada pessoa nas suas mãos e te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas. E se você crê nisso, diga assim, eu creio, diga amém e graças a Deus. Amém? E na oportunidade, pessoal, já coloque aí nos comentários o nome da sua família, porque sempre nós vamos estar orando e pedindo a Deus para que Deus possa visitar cada um deles, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua noite de sábado, né? Deus abençoe seu final de semana e amanhã estamos juntos de novo. Até mais, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Até tchau, mais. gente.